Eu sou a doutora Mirela Dias e eu vim aqui conversar com vocês sobre o linfotaping. Agradeço o convite da Fisiovital para falar sobre esse tema que é tão presente no meu dia a dia, onde eu ministro os cursos de linfotaping pelo Brasil e também utilizo muito na minha prática diária. Eu queria contar um pouquinho para vocês, da minha história com o linfotaping. Eu trabalho há 23 anos no Hospital Oncológico daqui de Santa Catarina e eu atendo muito linfedemas, edemas, cicatrizes, fibroses. E durante todo esse tempo de atendimento, em alguns momentos eu me vi limitada nos recursos e possibilidades que eu tinha até então. E após escutar uma palestra excelente de um fisioterapeuta italiano, eu percebi que existiam recursos diferentes e eu fui atrás do aprendizado para poder utilizar nos meus pacientes. E a minha grande intenção era poder utilizar com pacientes que tiveram câncer de cabeça e pescoço e que tinham linfedema, justamente porque esse linfedema era muito difícil de tratar e os pacientes tinham pouca adesão ao tratamento padrão. Então eu vim buscando, o que a gente pode fazer por esse paciente que ele vá ter maior adesão, que ele vá ter uma boa resposta e que ele possa ter uma boa qualidade de vida. Então o linfotaping veio aparecendo como esse recurso adicional. E depois comecei a estudar um pouco mais do linfotaping em diversas áreas da fisioterapia, que objetivos ele tinha, e fui entender como que é realmente esse funcionamento. O que eu consigo com a aplicação da bandagem? O que essa bandagem faz no tecido? Onde eu consigo esse movimento da linfa? Como que eu consigo recuperar? Como que eu consigo administrar tudo isso? Então é bem interessante esse envolvimento, porque isso permitiu que eu pudesse ter escolhas na minha assistência. Muitas vezes nosso paciente não tem boa adesão aos tratamentos, então o fisioterapeuta tem que ter a sua caixinha de recursos, onde ele vai buscar aquele recurso mais adequado. Ou ainda, ele vai buscar associar esses recursos. E isso vai trazer para ele aí uma maior possibilidade de unir diferentes técnicas. E é isso que a gente quer. A gente quer uma melhor resposta do nosso paciente no dia a dia e a gente quer aprimorar, A gente quer melhorar, recuperar e ter mais possibilidades. Então eu utilizo muito o linfotaping na minha prática diária. Eu não só ensino a aplicar a técnica, como eu faço isso no meu dia a dia. E por isso eu gosto tanto de falar, por isso que eu ministro os cursos, porque eu posso falar do que realmente eu vejo no dia a dia da atenção na prática clínica com os meus pacientes. E as possibilidades que a gente tem com o linfotaping são muitas. Eu consigo trabalhar em todas as áreas da fisioterapia. Eu consigo trabalhar dentro da ortopedia, dentro da neuro, na dermatofuncional, na fisioterapia em obstetrícia, na fisioterapia pélvica, na oncologia, na pediatria. Então são grandes possibilidades onde a gente consegue uma boa atenção. E a nossa área de fisioterapia ela tem crescido muito, então nós precisamos sempre nos aprimorar, ter possibilidades, unir as nossas técnicas para que a gente tenha melhor recuperação. Então, se eu tenho essa possibilidade, eu preciso estudar, eu preciso buscar formações que me possibilitem a utilização desses recursos. Mas eu também preciso estudar a respeito das evidências que eu tenho a partir dos estudos, a partir das publicações, e é isso aí que a gente vai ver aqui nesses nossos encontros. Então, novamente agradeço a Fisiovital por dar essa possibilidade a vocês. Então, a gente vai começar a nossa introdução falando nesse geral sobre o linfotaping. Então, a técnica do linfotaping, o linfotaping ele é uma marca registrada, como vocês podem observar. Então, essa marca registrada foi feita por mim. Então, a gente tem aí alguns anos já de marca registrada. Isso não quer dizer que as pessoas não possam utilizar o linfotaping, mas quer dizer que as pessoas que fizeram a formação que podem utilizar o nome linfotaping com a marca registrada. A gente tem um site também, vocês podem buscar algumas informações nesse site colocado aqui. Bom, falando um pouquinho aí do meu currículo para vocês, Então eu sou doutora em ciências médicas,
eu sou mestre em saúde pública, eu sou especialista em oncologia, sou especialista em ortopedia, sou especialista em saúde baseada em evidências, tenho inúmeras formações, formação no método Leduc, na Bélgica, formação em kinesiotaping com o Dr. Kenzo, formação na kinesiotaping Brasil, formação em linfotaping com a criadora aqui em Stockholm. Então tenho formação também em linfotaping com o Philippe de Pape da Bélgica. Então são inúmeras construções aí do meu dia a dia como professora, como fisioterapeuta, para estar aqui hoje falando para vocês. Eu trabalho numa universidade, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, e nessa universidade eu dou aula sobre fisioterapia na área da saúde da mulher, onde eu entro muito com a área da oncologia. Então, nesse próximo slide eu vou falar um pouco para vocês sobre o histórico do linfotaping, tá joia? Como que isso apareceu, como que foi essa técnica? Então vamos lá. Tudo começou na década de 70 com o Dr. Kenzo Kazé. O Dr. Kenzo ele quis criar uma bandagem que desse suporte muscular, mas que não restringisse os movimentos. Naquela época existia muito, ainda existe, né, muito uso das bandagens terapêuticas mais rígidas, e ele queria alguma coisa que fosse mais maleável, então ele pensou nessa bandagem elástica. Mas isso começou a ser utilizado principalmente por áreas da ortopedia, na quiropraxia, então essas áreas onde trabalha mais com o movimento, nesse sentido. As bandagens começaram a aparecer muito em 1988, nas Olimpíadas de Seul. E elas começaram a aparecer principalmente nos atletas, né, de diferentes países. A gente ainda não via muitos brasileiros utilizando e começou a se popularizar muito, porque a gente começou a olhar para a TV e começou a observar esses atletas utilizando as bandagens coloridas. Isso chamava atenção e continua chamando nas Olimpíadas, né, até hoje. E a gente percebe aí que os diferentes países continuam utilizando bastante as bandagens. Mais ou menos em 1995 foi quando começou a aparecer lá nos Estados Unidos. Então olha só como demorou da década de 70 para a década de 90 que a gente começou a perceber essa utilização saindo do Japão, indo para outras regiões e oferecendo esse recurso a mais, essa possibilidade a mais para quem estava na área. Em 2005, as bandagens começaram a chegar no Brasil, então vocês percebem que tem aí um delay maior ainda, né? Então a gente chegou aqui mais tarde e quando chegou aqui, essas bandagens chegaram com a sua utilização dentro da área da ortopedia. A gente não ouvia falar de sistema linfático. A gente começou a ouvir muito depois. Então, os fisioterapeutas que trabalhavam com a ortopedia, esses sim, né, começaram a utilizar as bandagens. A gente ainda não tinha muitos estudos nessa área naquela época. Os estudos têm aumentado muito hoje em dia e os profissionais das diferentes áreas acabam buscando, pesquisando e realizando estudos porque a gente precisa, né, chegar em maiores níveis de evidência para que a gente tenha aí uma possibilidade com segurança da utilização das bandagens. Em 2013 teve um congresso no Brasil, que foi um congresso onde os grandes pesquisadores e o Dr. Kenzo, o criador da técnica, estavam presentes, né, foi aqui no Brasil, e a gente teve então uma reunião grande de quem estava envolvido com a atuação do taping, para que a gente pudesse fazer as grandes discussões. E foi bem interessante, eu pude estar presente. Fiz uma formação com o Dr. Kenzo, né, tive essa grande oportunidade de conhecê-lo e então a gente conseguiu observar o quanto a técnica teria de possibilidades e de crescimento muito além, né, daquele momento. Então a gente tem aí um crescimento muito grande, mas ainda assim, eu quero que fique claro, a gente não falava muito da área linfática. Já tinha começado a área linfática no Brasil, mas ainda não se falava muito não. Tínhamos poucas pesquisas, tínhamos
poucos estudos e estávamos começando a crescer nessa área, trabalhando cicatrizes, trabalhando fibroses, trabalhando edemas, trabalhando linfedemas, justamente tentando suprir essa lacuna onde a gente olhava para o paciente, percebia que a adesão muitas vezes não era tão grande a determinado recurso e a gente queria mais possibilidades. Então o taping veio muito com essa intenção, principalmente na área linfática, tentando entender o funcionamento no sistema linfático. Por isso sempre eu falo em todas as minhas aulas, em todos os meus cursos, o quanto é importante o fisioterapeuta entender do sistema linfático, porque dessa forma, através desse entendimento, ele consegue aplicar as bandagens com segurança e trabalhando desta forma os vasos linfáticos para que a gente aumente esse fluxo de linfa e também a absorção. Mas para isso a gente precisa realmente entender as bases do sistema linfático para que isso seja então utilizado na nossa aplicação. Bom, e aí então, gente, o Dr. Kenzo, ele queria o quê? Ele queria uma bandagem, né? E aí ele começou a colocar quais conceitos, quais efeitos tinham. Então a aplicação do Kinesiotaping, que é a marca registrada por ele, inclui diminuição da dor, diminuição da sensação anormal, suporte ao movimento muscular, diminuição da congestão linfática e hematomas subcutâneos e correções do desalinhamento articular. Então olha que interessante, o Dr. Kenzo ele queria isso, ele queria uma bandagem que pudesse sustentar, mas que não restringisse. Então, por exemplo, se o paciente tinha uma lesão lá na ortopedia que precisasse, por exemplo, de uma sustentação ou que precisasse imobilizar, ele queria poder fazer isso com segurança, mas que esse paciente não tivesse tanta restrição. Porque cada vez mais as pessoas querem se sentir confortáveis no seu dia a dia, sem tantas restrições, né, do fisioterapeuta, das técnicas, dos recursos que ele vai utilizar. Então isso foi pensado na construção dessa bandagem. No entanto, ele começou a perceber que essa bandagem tinha muitas respostas em outros sistemas. E aí veio a resposta que tinha então no sistema linfático, né? Então isso é bastante importante. Quando a gente pensa no taping, a gente tem que pensar numa bandagem, né? Que ela é 100% algodão, a bandagem não contém látex. E uma coisa que eu considero bem importante, o taping é muito parecido com a pele, ele tem a mesma elasticidade da pele, ele acompanha o movimento. Então, por isso, quando a gente utiliza na técnica linfática, a gente vai colocar ele com pouca tensão, para ele acompanhar esse movimento da pele. A gente pode usar ele com altas tensões? Sim, mas daí eu ganho um efeito mais contensivo, um efeito mais de compressão. Eu não tenho mais esse efeito linfático. Posso usar no pós-operatório? Definitivamente sim, mas a nossa função seria um pouquinho diferente. Em algum momento eu vou conversar isso com vocês. Então o taping ele é resistente à água, pode tomar banho? Pode tomar banho. Hipoalergênico, termoadesivo. Sempre que a gente colocar a bandagem, a gente vai ativar por cima da bandagem, tá joia? A bandagem também alonga no sentido longitudinal. Tem outras bandagens que alongam em todos os sentidos, mas o taping que a gente utiliza para a área linfática, ele alonga somente nesse sentido longitudinal. As tensões muito altas, elas restringem o movimento. Então, se eu estou colocando uma bandagem e eu coloco mais de 50% de tensão, eu tenho aí um efeito restritivo, um efeito compressivo, contensivo, tá joia? Se eu coloco menos de 50%, eu tenho um efeito onde eu vou trabalhar a mecânica dos tecidos, eu vou trabalhar uma elevação, um movimento. E aí, com tensões que a gente chama de paper-off, que são entre 10% a 15%, onde a gente tira e cola essa bandagem. Nessa tensão em paper-off, eu consigo elevação da pele para ter o efeito desejado do linfotaping. Em alguns momentos, o Dr. Kenzo diz o quê? Que as propriedades elásticas vão dar suporte e vão reduzir a fadiga.
podendo dar um estímulo para ganho de força. Isso é do pessoal da área da ortopedia e há inúmeras controvérsias falando disso. Relaxamento dos tecidos moles, melhorando o fluxo, reduzindo dor e reduzindo edema. Toda a pele pode usar taping. Tem algumas restrições? Tem algumas restrições, né? Então a gente precisa observar, a gente precisa avaliar. É uma pele muito friável? É uma pele lesionada? É uma pele que veio da radioterapia? Tenha cuidado com esse tipo de pele. É um paciente que tem alteração de sensibilidade, um paciente diabético, por exemplo? Também tenha cuidado. É importante vocês observarem a qualidade também das bandagens, tá joia? Aqui, por exemplo, a gente vê, né? São bandagens da própria marca do Kinesiotape, essas imagens são do Kinesiotaping, mas aqui demonstrando, né, que qualquer pessoa, qualquer pele pode ter as suas bandagens aplicadas. É importante que na parte de trás da bandagem a gente observe essas linhas que vão favorecer a elevação da pele. Bom, vou falar muito rapidamente para vocês sobre sistema linfático para que vocês entendam o funcionamento da bandagem nesse sistema. Sistema linfático, gente, ele é uma via secundária de acesso. Ele é um sistema aberto. A circulação sanguínea, ela é um sistema fechado. A circulação linfática é um sistema aberto. Ela tem começo, meio e fim. Então, ela vai começar onde? Lá na produção da linfa no interstício, até chegar na devolução dessa linfa para o sistema venoso na junção da veia subclávia e da jugular. Então, a gente tem esse sistema ligado com a circulação sanguínea para manter a homeostase, o equilíbrio. E, além disso, defesa do organismo e formação de memória imunológica. Lembrem que para o nosso sistema linfático nos defender desses organismos invasores, ele precisa que a circulação, que o fluxo linfático esteja acontecendo. Porque para que chegue nos linfonodos, que são os locais onde a defesa vai ser realizada, principalmente pelos macrófagos que vão fagocitar essas células, a função, né, do fluxo de andamento ela tem que funcionar. Certo? Isso é uma coisa importante. Então, a função da defesa do sistema imunológico, né, atuando aí nesse sistema linfático, depende dessa função de drenagem. Continuando aqui, eu quero que vocês observem essa imagem. Eu já sinalizei aqui onde a gente tem sistema sanguíneo arterial, sistema sanguíneo venoso em azul. Aqui a gente tem o interstício. Então, durante o que a gente chama de ultrafiltração, saem células do sistema arterial, dos capilares arteriais, nessa proximidade do capilar arterial e do capilar venoso, essas células elas vão saindo. Então, a partir do momento que tem uma pressão hidrostática bastante alta aqui dentro desse vaso sanguíneo arterial, então tem bastante água, ele vai jogando essas substâncias aqui para o interstício. 90% dessas substâncias, né, água, proteínas, principalmente a albumina, resíduos aí do metabolismo celular, vão sendo principalmente captados pelo sistema venoso aqui em azul. Tá joia? 90%. No entanto, tem 10% dessas células que não são captadas pelo venoso, elas ficam aqui, gente, no interstício. E aí, o sistema linfático, através dos capilares linfáticos ou linfáticos iniciais, vão absorver essas células e vai começar então o fluxo linfático. Então, essas células são transportadas para os vasos linfáticos maiores. Esses vasos linfáticos maiores, né, são os pré-coletores e os coletores, que já são valvulados, que direcionam, lembrando que a circulação linfática é uma circulação de retorno, e vão levando para o linfonodo. E no linfonodo acontece a destruição dessas partículas. E o sistema linfático devolve
na junção veno-subclávia, na jugular e na subclávia, através dos ductos, né, dos ductos torácicos, ele vai devolver então essa linfa depurada e limpa. Então olhem a importância que a gente tem desse sistema linfático atuando na defesa e no transporte dessas moléculas. Lembrem que o nosso corpo é 60% água, certo? Então a água que a gente tem dentro do sangue a gente chama de plasma. A água que está entre o espaço dos tecidos, né, esse líquido intersticial. A água que está dentro da célula é o hialoplasma. E a água que a gente observa sendo transportada em toda essa circulação aqui a gente chama de linfa. Então a linfa é devolvida aqui nessa junção para a circulação sanguínea. Tá joia? Aqui a gente observa o desenho de um linfático inicial. Ele tem células endoteliais, assim como os capilares sanguíneos. Essas células endoteliais, elas parecem telhas sobrepostas, escamas sobrepostas. Mas como é que elas abrem? Elas abrem por diferença de pressão. Essa pressão aqui de fluidos, macromoléculas, tudo que está aqui no líquido intersticial, começa a empurrar e começa a encher esse vaso para que ele possa se movimentar. Mas o sistema linfático movimenta sozinho, gente? Não. Ele precisa que a gente tenha, né, com os nossos próprios movimentos para ativar essa circulação. Então a respiração ativa o sistema linfático, a própria circulação sanguínea, os movimentos de sístole, diástole, ativam esse sistema linfático e, importante, a contração muscular ativa o sistema linfático. Então, quando a gente vai trabalhar edema, quando a gente vai trabalhar linfedema, a gente vai trabalhar muito com isso, ativando essa circulação com movimentos. Coloquem o paciente para se movimentar. Desta forma, ele ativa ainda mais a circulação linfática dele e otimiza as respostas associando aos seus recursos. Então, depois que a célula entrou no linfático inicial, ela começou então a se movimentar, ela vai chegar nos vasos maiores, né, os pré-coletores e os coletores. E esses vasos valvulados, eles já começam a ter movimento, né, porque eles já têm uma camada de músculo liso que vai fazer então esse movimento importante. Então, observem aqui nessa imagem os linfáticos iniciais que caminham, né, que vão fazer essa produção da linfa, captando a linfa lá do interstício, né, por diferença de pressão, abrindo os filamentos de ancoragem. Essas macromoléculas entram no linfático inicial, começam a percorrer o pré-coletor, que já é valvulado, como vocês observam aqui. A linfa chega no vaso coletor, que já tem a sua camada muscular. Nesse longo caminho, ela vai passando pelos linfonodos. Dentro dos linfonodos vai acontecer toda a função imunológica. E a linfa vai ser devolvida para a circulação sanguínea nos ductos, né, torácicos, ou ducto torácico e ducto linfático direito. Então, aqui demonstrando para vocês novamente este enchimento dos linfáticos iniciais, onde, por diferença de pressão, esses filamentos de ancoragem são tracionados, abrem a célula endotelial e essa membrana porosa ela fica mais visível e essas macromoléculas conseguem passar aqui. Eu quero que vocês lembrem que essas macromoléculas, elas representam aproximadamente 10% do líquido intersticial, que foi aquele líquido, né, que foi absorvido, que foi extravasado também lá da circulação sanguínea. 10% por quê? Porque 90% foi para o venoso, tá joia? O venoso ele é altamente permeável. No entanto, uma permeabilidade limitada para moléculas muito grandes, como por exemplo proteínas rodeadas de células, tá certo? De água, por exemplo. E aí então essa molécula entra
no linfático inicial, porque ele não tem, ele na verdade, como ele funciona por diferença de pressão, qualquer coisa, né, qualquer célula que force essa barreira de entrada vai conseguir, e a partir daí se dá a formação da linfa. Os pré-coletores são esses mais verticais, eles já têm essas células que conduzem a linfa, porque ele já tem válvulas e ele tem célula muscular, né? Então isso é importante por quê? Porque ele conduz numa direção. O sistema linfático é uma circulação de retorno, assim como o sistema venoso. No entanto, o pré-coletor, o que o linfático inicial não conseguiu absorver, o coletor absorve. Por quê? Porque na camada, na membrana dessa célula dele, ele ainda tem porosidade, então ele ainda absorve macromoléculas. Né? Isso é bem interessante, por isso faz com que o sistema linfático seja tão potencialmente defensor. E os vasos coletores, eles são os nossos longos caminhos linfáticos. O vaso coletor, ele parece, gente, uma bolinha, um estreitamento, uma bolinha, um estreitamento, como se fosse um colar de pérolas, tá joia? Cada bolinha do vaso coletor a gente chama de linfangion ou linfangion, tá joia? Ele é esse segmento, né, entre uma válvula e outra. Os adultos, eles têm entre 10 a 15 mil linfangions. Quando está mais na região torácica, mais nessa região aqui, a gente vai ter o ducto torácico e nessa região o nosso linfangion ele pode ser bem grande, porque ele tem que fazer essa pulsação grande para impulsionar essa linfa para a região onde ela vai ser conduzida e direcionada para absorção aqui, na junção da jugular e da subclave, tá certo? É o momento em que o sistema linfático e o sistema sanguíneo se unem para fazer então esse retorno dessa linfa, dessa água que já está limpa, depurada, porque durante esse longo caminho ela já foi, o sistema linfático em seus conglomerados de linfonodos já foi fagocitando todas essas células, destruindo todas essas células e devolvendo, né, de uma forma brilhante, limpa, depurada, toda essa água, toda essa linfa. Aqui a gente tem o linfangion, né? A gente tem ele nesse segmento, mostrando o líquido, a direção do fluido, a direção da linfa. Lembrando que entrou linfa, fechou essa válvula para que a seguinte possa abrir. O linfangion tem células musculares lisas que fazem essa contração, direcionando o fluxo. Lembrando que também dentro dele existem macromoléculas, existem células imunes e a pressão externa também vai ajudar. Por isso a importância da gente falar para o nosso paciente que ele precisa, de toda forma, trabalhar também o movimento, a contração muscular, porque é isso que vai fazer com que o nosso paciente tenha uma melhor condução dessa linfa durante todo o sistema linfático do corpo dele. Então, o que a gente vai ter nessa próxima imagem? Disfunção, porque a gente vai precisar falar em algum momento das disfunções. Então, se eu tenho um linfangion em condições normais, eu tenho ele a válvula fechada, a válvula aberta. Quando existe alguma disfunção linfática, uma falência da bomba linfática, o que a gente vai ter? A gente vai começar a ter uma contratilidade insuficiente desse linfangion, o vaso linfático começa, né, a ficar mais dilatado, começa a ter uma formação de edema, porque tem uma retenção maior de células, de citocinas inflamatórias, e a própria deficiência imunológica também vai ficar mais comprometida. Pode acontecer uma evolução para uma inflamação crônica persistente. Então, é importante nós visualizarmos as condições normais do movimento linfático, extremamente promovidas por um linfangion saudável, e uma falência quando a gente tem um comprometimento dessa função.
tá certo? Porque isso vai ser importante, porque nós vamos trabalhar com técnicas que vão mobilizar o sistema linfático e a gente precisa entender onde existe a disfunção, onde eu preciso aplicar, para onde eu preciso direcionar. Eu consigo realmente direcionar com o linfotaping? Eu faço esse movimento no tecido? Bom, no nosso próximo encontro, a gente vai conversar sobre essas questões e falar sobre também evidências relacionadas ao linfotaping, o que a gente tem atualmente para que a gente possa trabalhar com segurança, trabalhando com respeito pelo nosso paciente, trabalhando com a associação das técnicas. Isso é importante, porque a gente quer resposta, a gente quer qualidade de vida, mas a gente também pensa no conforto dos nossos pacientes. Tá certo, gente? Até a próxima!